Já pensou se as pessoas tivessem a mesma animosidade para espalhar notícias boas como elas têm para espalhar notícias ruins? Com certeza o mundo seria outra coisa. É claro que seria muito diferente, mas as pessoas elas têm uma hora baixa. O que que uma hora baixa consegue se sintonizar? Apego, medo, bloqueios, coisas mais sutis como honra, como perseverança, como compartilhar coisas boas, ter um senso de união, de integralidade. Isso daí é para poucas pessoas. Pessoas que começam a pensar assim são taxadas de loucas. E você sabe, a voz de todos é a voz de Deus. Então ganha aquele que fala mais alto, ganha aquele que tem mais audiência, né? E por que o bloqueio, né? O bloqueio é derivação do grau de consciência que a pessoa tem. Então se a pessoa ela tem muito medo, ela quer compartilhar esse medo com outras pessoas também. Mas tem um motivo. É lógico que tem um motivo. Porque ela se sente vulnerável sozinha. Só ela com esse medo, ela se sente vulnerável. Então muitas vezes a pessoa ela quer compartilhar esse medo com outras pessoas também. Aí nascem várias histórias e várias ramificações da mesma história. Porque cada pessoa tem um tipo de medo. Aí uma pessoa escuta a mesma história, talvez ela tenha medo de algum detalhe que a pessoa contou. E ela enfatiza esse detalhe, crescendo um pouquinho mais esse detalhe. Assim surgem as histórias. Assim surge a grande audiência no livrão preto, né? A Bíblia, a Bríblia. Porque as pessoas vão mais à igreja por medo do que amor. Você percebe na oração das pessoas, as pessoas pedindo por misericórdia. Você percebe nas imagens que elas cultuam Deus, Jesus. Deus parece Zeus, para começar por aí. No senso geral, assim, do comum mesmo da pessoa, parece que Zeus é aquele cara barbudo lá que castiga e condena, para começar por aí. Jesus é um cara na cruz, todo ensanguentado, sofrendo pra caramba. Ai, tenha misericórdia da humanidade, né? Venha logo Jesus para nos resgatar e tirar a gente daqui. Ai, tem que ter misericórdia, porque só Ele, né? Só Ele pode salvar. Então você vê que as pessoas elas carregam uma grande imagem de medo. E é isso que faz com que elas vivam assim. Mesmo que de forma inconsciente, né? É lógico, elas têm culpa. As pessoas elas têm culpa porque elas são roboticamente alienadas. E elas não querem mudar essa situação. Mas mesmo assim, foi tudo estruturado para que assim acontecesse. Foi tudo manipulado para que acontecesse dessa maneira. As pessoas não querem sair da zona do conforto. Biologicamente falando, a zona do conforto, a pessoa só sai se ela precisa mesmo. Os animais são assim. Os primitivos eram assim. Eles comiam pra caraca, velho. Comiam pra caramba. Só saíam pra caçar se precisassem, se estivessem com fome. O leão, ele faz a caça dele e come, fica na boa. Só vai caçar de novo se tiver fome. Então o ser humano só vai passar por uma situação diferente se ele precisar passar, se tiver uma necessidade. Caso contrário, muitas pessoas ficam nessa vibração que é dominante, né? Essa vibração primitiva de apenas sobreviver. Isso aí mesmo, o Gabriel. Eu tô lendo um livro agora, cara, recentemente, se chama Um Novo Modelo do Universo. Mas é mais uma concepção, sabe? O nome do livro não tem muito, assim, a ver com um novo modelo mesmo, né? É uma concepção filosófica. Inclusive, por incrível que pareça, como sempre, eu esqueci o nome do autor. O livro está em inglês. Uns capítulos compridos que, pelo amor de Deus, cara, eu já tô na página 70 e, por incrível que pareça, a página 70 ainda continua sendo o primeiro capítulo. Enfim, e assim, nesse primeiro capítulo ele comenta justamente isso, porque ele fala muito do ocultismo, de alguns segredos, e ele fala assim, que nos anos de estudo dele, né, que ele estudou muito também a concepção oriental em relação à realidade, né, que é essa concepção mais taoísta, mais budista e tal. E aí ele fala, cara, que a gente de fato, a gente compartilha de dois tipos de, vamos dizer, dois tipos de consciência, né?
que seria aquela consciência individual, que é a partir da nossa própria observação e da nossa própria experiência, e aquela experiência coletiva, que seria também uma forma de consciência coletiva, né? E ele fala, se você for ver assim todas as simbologias históricas, né, que tem por trás das grandes destruições, né, dos cataclismas, como por exemplo o grande dilúvio, a cidade de Atlântida, algumas civilizações como a civilização egípcia, que ela alcançou seu apogeu, depois começaram a decair, né, até serem extinguidas, né? Então ele fala que toda a sistemática, né, em relação à conscientização coletiva, ela tende a atingir um certo apogeu e depois ela vai cair inevitavelmente. Então, ele quer dizer assim, em outras palavras, que toda civilização ela se autodestrói e de todas essas civilizações são poucos os que se salvam, né? Até que ele fala até que existem até conceitos bíblicos, né? Que muitos são os que se perdem, né? E poucos são os que se salvam. E fala-se a representação da Arca de Noé, né? Que Noé e a sua família foram os únicos salvos, né? E ele fala que existe muita simbologia por trás disso. Então ele fala mais ou menos isso que você está falando, de nível de consciência, porque assim, ele fala, se você atingiu um determinado nível de consciência, que você está tendo a capacidade de enxergar as coisas de forma mais clara, por mais que você tentar passar isso para o teu próximo, se ele não tiver um nível no mesmo patamar seu, esquece, cara, que você não vai conseguir fazer isso, porque ninguém nunca conseguiu fazer isso. Tanto é que se você vê, assim, o próprio Siddhartha Gautama, né, trazendo aquela ideia transcendente, mas também foi muito mal interpretado. Jesus Cristo com aquela ideia de amor ao próximo, né, com aquela ideia de união, de passividade, de amar o inimigo também, acabou sendo assassinado, muito pouco entendido. Lao Tzu, né, dizem que ele estava indo embora da cidade, né, ele estava indo embora da cidade, aí diz que ele foi barrado por um guarda lá que falou, não, muita gente te admira. Eu sei que nesse muito ainda em relação à sociedade são poucos, mas você antes de ir embora você tem que escrever essas coisas. Aí diz que, segundo conta a história, diz que ele compilou o Tao Te Ching dessa forma, né? Diz que ele foi praticamente quase que forçado, né? Porque ele estava meio tipo saindo pela culatra, aquele assim, não tem jeito. A ideia que eu tenho é uma ideia transcendente, mas é impossível as pessoas assimilarem isso. Então o autor ele fala mais ou menos dessa forma, que assim, a maioria sempre vai cair no buraco. E aí ele faz uma simbologia da Torre de Babel. Cara, impressionante essa simbologia da Torre de Babel. Não vou passar aqui, senão o áudio vai ficar muito grande, mas é impressionante. Eu vou até fazer um vídeo em relação a isso. Eu não tinha pensado desta forma, cara. A simbologia que tem da Bíblia lá, da Torre de Babel e tal. E ele fala, e assim, a gente está vivendo muito isso hoje, né? Pessoas falando o mesmo idioma, mas ninguém entendendo ninguém. A gente vê isso na política, a gente vê isso nessa pandemia, né, que a gente está vivendo, o mar de informações que surgem, muitas pessoas paranoicas, cada um falando uma coisa, crente profetizando, médico falando que todo mundo tem que tomar vacina, outros médicos falando que não tem que tomar vacina porque isso não é funcional, pessoas conspirando, falando que na vacina tem a marca da besta, cara, todo mundo falando uma mesma língua, mas ninguém se entendendo. Em outras palavras, todo mundo falando idiomas diferentes. Então, olha a complexidade disso. E aí ele fala, quem tem um nível mais elevado de consciência está compreendendo todo esse barulho social, ele está entendendo que não é por aí que se resolve as coisas, cara. Primeiro é na base da reflexão, primeiro é na base da pessoa parar e refletir. Só que ele fala, só que quem pensa dessa forma é uma minoria muito pouca. Ele fala, seria aquela espécie, trazendo em simbologia isso, viu? Seria aquela espécie dos escolhidos. Então ele falou assim, levando para o conceito esotérico, assim, as grandes civilizações, elas atingem um apogeu e depois elas se perdem no abismo, né? E é assim que se forma os níveis elevados de consciência. Só que nesse inteirinho, algumas pessoas acabam que assimilando, né? E elas acabam que transcendendo essa realidade. Né? E aí ele fala que, não adianta, por mais crístico que você possa ser, por mais milagres que você possa fazer, ainda assim a maioria vai te achar uma pessoa estranha e a maioria vai te interpretar mal e ainda mais, o que é pior,
E até mesmo os seus próprios discípulos e seguidores, eles vão te interpretar mal, entendeu? Que sempre foi assim. E aí ele fala, porque tudo é um lance de nível de consciência, né? Aí entra até aquela simbologia, né? Que a salvação ela é individual, mas não é aquela salvação em Cristo, né? Seria essa elevação de consciência, do nível de consciência. Ela depende necessariamente da nossa experiência. E não adianta, cara. Se você estiver enxergando uma realidade paralela, maravilhosa, não adianta. Você pode tentar ir no laboratório, você pode tentar expressar isso da forma mais bela possível, de uma forma poética. Você pode fazer fogo cair do céu. Você pode fazer o que você imaginar. Mesmo assim, as pessoas vão te ver, pessoas vão te admirar, mas elas não vão assimilar o que você tem para passar, e pessoas vão te odiar, simplesmente porque elas vão te achar um idiota, servo de Satanás, alguma coisa assim, cara. E aí ele fala, né, que a notícia ruim é que praticamente 90% ou mais da população que comunga dessa consciência coletiva é o que você falou. Tem uma aura muito baixa. E são poucos que comungam dessa aura coletiva, que tem uma aura um pouco mais alta, né? Que seria o nível mais alto de consciência, mais elevado de consciência. Aí por isso que ele fala. É por isso que eu digo que a gente comunga de dois tipos de memória, né? Que seria essa memória individual, essa consciência individual, né? Que faz parte de um todo, mas ainda assim a gente também comunga de uma memória coletiva. E aí ele fala, a memória coletiva, a consciência coletiva, é a mesmíssima de sempre, cara. O autor fala assim, se você pegar a memória coletiva, a consciência coletiva de 5.000 anos atrás, ele falou que é a mesma de hoje, nada mudou, não evoluiu em nada, entendeu? O que evolui são poucas pessoas que compartilham dessa consciência, e aí ele fala que essa consciência individual, entendeu? Porque a sociedade ela sempre caminha no mesmo patamar. Uma vez eu vi o Leandro Carnal falando disso. As pessoas acreditam em evolução, mas veja na história, o comportamento da maioria dos seres humanos sempre foram os mesmos. E é o que você falou, Gabriel. Se você analisar, cara, os homens das cavernas, eles viviam de maneira totalmente primitiva, né? Eles viviam sempre no modo sobrevivência. Se você for analisar hoje, a maioria das pessoas, por mais tecnologias que elas tenham em mãos, no fundo, né, basta um estudo psicológico, e às vezes não precisa ser muito minucioso, você percebe que elas ainda continuam vivendo simplesmente no modo instintivo, se escondendo atrás de roupas bonitas, dinheiro, carros bonitos, atrás de status social, né? Enfim, mas quando elas tiram as máscaras, cara, elas continuam sendo aqueles homens das cavernas, entendeu? Homens das cavernas que simplesmente só trocaram de máscara. E a evolução, uma grande evolução, infelizmente, ela sempre se dá no campo do individualismo, né, cara? É por nós mesmos, através das nossas experiências, e aquela necessidade até biológica, né? Quando você aprende coisas novas, você tem também a necessidade de compartilhar com as outras pessoas, né? Inclusive, eu tenho o meu canal do YouTube, geralmente, por quê? Porque a gente tem essa necessidade. Quando você descobre algo novo, você quer compartilhar com os demais, porque às vezes você julga que aquilo pode ser útil para alguém, pode melhorar, né, a vida de alguém e tal. Ao passo que você falou também, né, meu? Tem aquele lance da pessoa, quando ela tá com medo, ela não quer viver esse medo sozinha, ela quer compartilhar, né? É uma maneira dela se autoconfortar. E é isso aí, cara. Isso aí, irmão.